O sal de cozinha ajuda os pães e as massas a ficarem macios e fofinhos. Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender por quê. Tenta acompanhar porque vai rolar uma química. Eu vou dar um exemplo para farinha de trigo, mas isso pode ser aplicado para qualquer tipo de farinha de grãos, como de aveia, farinha de milho, mandioca e assim por diante. Um dos principais constituintes que existem nessa farinha é o amido e proteínas, que ficam intercalados entre si, todos lá misturados. E quando a gente tem o preparo da massa, você vai ter diferentes camadas de amido-proteína, amido-proteína, amido-proteína. E essas camadas, elas podem estar fracamente ligadas umas às outras ou elas podem estar mais fortemente ligadas. E o sal vai ajudar com que elas fiquem mais ligadas. E essa ligação é extremamente importante para deixar o nosso pão, a nossa massa, macio e fofinho. No processo de fermentação, os gases liberados vão fazer com que essa massa expanda e cresça. Se essas camadas de amido e proteína estiverem bem conectadas, fortemente ligadas, com o auxílio do sal, por exemplo, essas camadas vão crescendo e vão crescendo e vão formar uma massa macia, fofinha e bem homogênea. No entanto, se essas camadas não estiverem bem conectadas, na ausência de sal, então quando esses gases começarem a ser liberados no processo de fermentação, ela vai crescendo, crescendo e esses gases escapam e a massa se assenta, fazendo com que você tenha um pão solado, por exemplo. Então, quando nós colocamos o sal, você vai fazer com que essas cadeias estejam mais interligadas umas com as outras e no processo de fermentação a massa vai crescendo de uma forma bonita e homogênea, como se fosse uma bola de chiclete. A gente forma aquela determinada massa e começa a soprar e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Se a massa de chiclete não fosse uma massa tão homogênea e tão boa, na hora que você começasse a soprar, ela iria estourar. E no momento que estoura, toda aquela massa de chiclete ela iria murchar. É mais ou menos assim que ocorre com o pão. É justamente esse ponto de chiclete, também chamado de ponto de véu, que vai fazer com que a massa tenha as cadeias de amido e proteína bem ligadas umas com as outras, de modo a propiciar que a massa cresça sem que ela estoure. Agora vem cá, você já teve a experiência de fazer um pão solado, um pão que não cresceu? Se sim, deixa aí nos comentários desse vídeo para compartilhar com outras pessoas essa experiência negativa. Não esquece de pôr sal, hein? Até a próxima. Tchau!